Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática do município de Guapiara, estado de São Paulo. Vamos dar continuidade às nossas aulas do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Aula de matemática do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais. Aula número 5 do 3º bimestre. E a aula 5 vem com o tema misto, né? Uma aula de Matific, que é uma aula prática na plataforma, e uma revisão com números decimais no livro do estudante. Damos início então. A abertura vai falar, nessa aula vamos revisar e praticar para entender bem. Você revisará conceitos relacionados a reconhecer as características do sistema de numeração decimal, comparar números fracionários com ou sem o uso da reta como suporte, ordenar frações com ou sem o uso da reta numérica como suporte. Então, ali é feito em 3 partes, né? A abertura, que eu estou fazendo, depois a prática do Matific e o fechamento, que é no livro do estudante. Então, a abertura aqui é de sempre, fala como você proceder para fazer as aulas do Matific. Então, vamos lá. Faça o seu login, pratique os seus conhecimentos com a atividade comparação de frações. Destaque, é normal não lembrar tudo na primeira, então você pode errar, né? E pode tentar quantas vezes quiser. Quando tiver dúvida, consulte suas anotações e etc. Então vamos lá. O jogo já está aqui, deixa eu abrir ele. Então começa assim, ele ensina que a gente tem que colocar, vou começar de novo aqui só para vocês verem. Ele fala assim, ó, você tem que arrumar as etiquetas de acordo com a fração, certo? Arrumou ela, você vai falar assim, ó, ele vai perguntar, resolva a diferença. 1/4 é o que de 3/4? Se quiser, usa a reta numérica. Então a gente pode responder direto ou usar a reta numérica. Nós vamos usar a reta numérica. Então o inteiro foi dividido em 4 partes e a etiquetinha foi posta na primeira parte. A outra, que é 3/4, o inteiro foi dividido em 4 partes e a etiquetinha foi posta na terceira parte. Aí ele quer saber quem é maior, quem é menor. Se você usar a régua como suporte, o menor sempre está à esquerda e o maior está à direita. Então aqui 1/4 é menor que 3/4. Então você põe o sinal de menos aqui no menor. 1/4 é menor que 3/4. Agora aqui, repare que os denominadores aqui, ó, tá 7 e 7. Então eu tenho que vir aqui e colocar 7 no denominador e vai ser 1/7. Então 1/7. Agora aqui também tem que colocar o denominador valendo 7 e a etiqueta vai ser a 3/7. Então 1, 2, 3. É lógico que eu também poderia analisar, ó, denominadores iguais, olha no numerador. O 3 é maior que 1, então 3 é maior que 1, ou seja, 3/7 é maior que 1/7. Olhando aqui é verdade, né? O 3/7 está mais à direita, então ele é maior. E se você não lembra quem é o sinal de menor ou maior, lembre-se que o biquinho do passarinho fica virado para o menor, a bocona do jacaré fica virada para o maior. No caso, 3/7 é a boca do jacaré virado para ele e o biquinho do passarinho para 1/7, né? Eu posso ler então 3/7 é maior que 1/7. Agora aqui, denominadores diferentes. Então lá, já está em 3 lá, 1/3, certo? Agora 4/10. Eu tenho que dividir o inteiro em 10 partes. E aí eu vou pôr na quarta. 1, 2, 3, 4. Quem que ele está perguntando? 1/3. 1/3 é menor que 4/7. Se o 4/10, desculpe. Se o 4/10 estivesse na frente, eu falaria que 4/10 é maior que 1/3, que não deixa de ser verdade também, né? Mas aqui, como 1/3 está primeiro, 1/3 é menor que 4/10. Próxima, denominadores diferentes novamente. Lá em cima já está em 3, coloco no 1/3. Aqui eu tenho que colocar o denominador valendo 5 e tenho que colocar no 1/5. 1/5 é menor que 1/3. Então aqui eu já coloco 1/5 é menor que 1/3. Olha lá. 2/4. Divido o denominador em 4 partes e coloco no 1, 2. 2/4. E o outro, 3/6.
tem que dividir em 6 vezes o inteiro e vem colocar a etiqueta no 3/6. 1/6, 2/6, 3/6. Quem está mais à direita, quem está mais à esquerda? Ninguém, né? Os dois estão na mesma linha. Então são frações equivalentes, eles têm o mesmo valor. Tá bom? E aí finalizamos o Matific, ou Matific, como achar melhor falar. Bom, vamos voltar aqui agora. Então vamos lá. Agora no livro do estudante, fechamento, né? Leia o resumo com atenção para a gente consolidar. E vamos resolver os 4 exercícios que tem lá. Então lá, atividade 1. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Prova Brasil 2011. Vamos medir o parafuso? Aqui tem um desenho de um parafuso e uma reta numérica, onde ele inicia aqui no 0, né? E aí ele é dividido, graduado em 2 partes, né? Então do 0 até o 1 foi dividido em 2 partes, do 1 até o 2 foi dividido em 2 partes, do 2 até o 3 foi dividido em 2 partes e assim vai. Então, quem que está bem no meio entre o 0 e o 1? 0,5. Quem que está entre o 1 e o 2? Para achar o meio, você pode fazer essa método também. Soma os dois. 1 mais 2, 3. Metade deles, que está bem no meio, 1,5. Aqui é a mesma coisa. 2 mais 3, 5. 5, metade de 5, 2,5. Ou seja, cada disso aqui tem 5 décimos. Aqui é o 3,5. Aqui é o 4 inteiros e 5 décimos, tá? O parafuso mede quando? O parafuso mede 2,5 centímetros. Alternativa correta, letra D. Atividade 2. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Então, lá, uma questão tirada do projeto Conseguir. Kleber é ciclista e participa de vários campeonatos. A reta numérica acima ilustra o percurso feito em um dos seus treinos. A distância já percorrida por Kleber, grifada em azul, é de... Bom, e agora? Eu percebo que essas partinhas maiores devem estar medindo uma parte inteira, será? Que aqui é o 5,5, né? Ah, mas ela é 10. Então, quantas partes tem do 0 até o 10? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada parte conta 1 quilômetro inteiro, né? Então, aqui seria 1 quilômetro. Aqui seria 2 quilômetros. Aqui seria 3 quilômetros. E aqui 4 km. Opa, ele está entre 3 e 4 km. Ele não é 3, porque o 3 seria bem aqui, então não pode ser essa. Também não é 7, porque o 7 seria aqui. 5, 6, 7 seria aqui o 7, então não é essa também. Ah, entre o 3 e o 4 só tem essa alternativa. Essa aqui é entre o 4 e o 5, então não poderia ser essa também. Mas, olhando bem profundamente, quem que está bem no meio entre o 3 e o 4, né? Seria o 3,5, 3,5 km. Então, a alternativa correta, letra B. Atividade 3, pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para confirmar se você acertou ou não. Bom, a letra D representa na reta a seguir o ano que foi instituído o Dia Internacional da Mulher. Em que ano esse feito ocorreu? Ah, vou procurar no Google. Não, tenha dó, né? Nossa aula aqui é para entender a reta numérica. Não vá procurar no Google em que ano foi instituído o Dia Internacional da Mulher. Vamos achar aqui, certo? Primeira coisa, eu tenho uma reta graduada
e eu tenho que descobrir qual é o intervalo entre um ano e outro. E aqui eu tenho 2 anos consecutivos, não tenho? Então, entre um e outro aqui foi quantos anos? Ah, foi de 5 anos. Então, cada intervalo é de 5 anos. Vamos confirmar se é isso mesmo? Aqui seria 1990. É isso mesmo. Então, antes de 1980, quem que seria? 1975. Antes disso, 1970. Antes disso, 65. Aqui, 1960. Então, está confirmado. Foi instituído no ano de 1975. Alternativa correta, letra B. Atividade 4. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Bom, vamos lá. Interrogado sobre o número decimal representado pelo ponto P na reta numérica, o professor Pedro disse que ele representava a sua altura em metros. Qual é a altura de Pedro? Eu tenho que descobrir quantos que vale cada intervalinho. Do 1 ao 2, eu tenho um inteiro, certo? Esse 1 inteiro foi dividido em quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4, 5. Então 1 inteiro foi dividido em 5 partes iguais. Quanto que é o intervalo de cada um? Vamos fazer a divisão aqui. Quem vezes 5 chega perto de 1 sem passar? 0. 0 vezes 5 dá 0. 1 que tira 0, 1. Tem mais ninguém para baixar? Eu cheguei nos decimais. Depois da vírgula tem infinitos zeros que eu nunca represento, mas estão lá. Eu vou abaixar um deles. Quem vezes 5 dá 10? 2. Então já achei. Cada intervalo é de 2 décimos, tá? Cada intervalo é de 2 décimos. Então aqui seria 1,2, aqui seria 1,4, aqui seria 1,6, aqui seria 1,8 e aqui o 2,0, que é o 2 inteiros. Dando um zoom aqui, ó, onde o ponto P está. Ele está bem no meio, entre 1,6 e 1,8. Quem está bem no meio entre 1,6 e 1,8? Automaticamente eu já percebo que é 1,7. Mas se você não consegue perceber isso, você, como ele está no meio, você tira uma média entre os dois. Você vai fazer 1,6 mais 1,8 e vai dividir por 2. Aí você acha o ponto central entre os dois. Vamos só fazer por curiosidade. 1,6 mais 1,8 somando. 6 mais 8, 14, fica o 4, sobe 1. Vírgula embaixo de vírgula. 1 mais 1 mais 1, 3. Agora eu vou dividir por 2 para achar que é o ponto central. Esquece a vírgula, depois devolvo a vírgula, tá? 1 vezes 2, 2, sobra 1. Abaixo 4. Como esse 4 que abaixou é o decimal, eu já coloco a vírgula aqui, tá? Porque esse 4 que baixou é depois da vírgula, né? Então, quem vezes 2 dá 14? 7. Matou, acabou a conta. Olha lá, provado. Então, a altura, que é o ponto P, é 1 inteiro e 7 décimos. Tranquilo? Se você gostou da aula no geral e não deixou um like, deixa o like e se inscreva no canal, caso ainda não seja um inscrito. Tranquilo? Chegamos ao fim da aula 5 do material digital da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Até a próxima, muito obrigado, tchau, tchau.